Eu estava tendo uma conversa boa ali com a Érica e a gente não viu a hora passar. Ainda bem que o diácono lembrou. Eu vi o Rogério passar. Aliás, vocês dois vieram uniformizados hoje, hein? Que bonito. Tá bom? Me desculpem, irmãos, o atraso. Vamos começar com a palavra de oração. Depois podemos cantar um hino? 300? Ótimo. Vamos ficar em pé para orar? Pai, agradecemos ao Senhor por estarmos juntos, podermos abrir a sua palavra e nela meditar, por termos o privilégio de nos encontrar para estudar e a nossa fé ser aperfeiçoada, Senhor. Dá-nos, Senhor, que esta seja uma noite de encontro primeiramente contigo, e que seja bom, ó Pai, encontrar com os nossos irmãos e aprendermos juntos. Dá-nos a direção do Teu Espírito, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Hino 300. Resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, e na cruz assim mostraste. Partires, tua vida não poupaste, pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Muito bem, irmãos, podem sentar. Quero dar aqui as boas-vindas às pessoas que não são tão conhecidas. Então eu vou pedir que vocês se apresentem, tá bom? Pode ser? Primeiro aqui à frente. Diz o seu nome, eu ia citar. Você diz o seu nome, fala de onde você veio, já está ligado. Boa noite, meu nome é Érica e eu moro no Jardim Quarto Centenário. Muito bem, obrigado pela visita. Boa noite, meu nome é Eliana e eu moro na Vila Carrão.
Eliana, tanto Eliana quanto já foram todos, né? Vocês são as únicas duas visitantes hoje. Muito obrigado, né? Deus abençoe. Ambas já têm vindo aqui à igreja aos domingos e hoje estão no estudo bíblico, né? A Eliana prometeu, estarei no estudo bíblico, estarei no domingo e veio. Eu gosto de gente com palavras assim, igual os irmãos lá. Nós estaremos no estudo bíblico. Vieram. Irmãos, nós estamos começando ou recomeçando uma série de estudos, né? Nós terminamos agora há pouco um estudo sobre escatologia. Diminui só um pouquinho o volume, porque tem um sonzinho assim meio alto ou misturado. Melhorou, ótimo. Terminamos um estudo sobre escatologia, sobre o final dos tempos, né? Fizemos aí um parênteses. Agora nós vamos retomar um estudo antigo. Eu chamo de inteligência redencional. Eu explico o que é, porque tem gente chegando agora, o que é isso, pastor? E a gente vai trabalhar dentro desse inteligência redencional, dessa capacidade de você atuar, agir, preparar-se para se santificar para o dia que Cristo voltar. A ideia é mais ou menos esta. A Bíblia, ela conta que existe um começo e um fim de todas as coisas. A Bíblia diz que lá no começo, no jardim chamado Éden, houve a queda do homem. O homem afastou-se de Deus. O homem tornou-se então pecador. E a Bíblia diz que a maldição que veio sobre o homem é que ele está separado de Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro. Mas não só por causa da impureza do pecado. Na verdade, havia uma lei de Deus. A lei de Deus é que se o homem comesse do fruto, e o homem comeu, ele certamente morreria. Essa morte, ela indica exatamente essa separação do homem e de Deus. Tanto é que depois que Adão come do fruto, Adão tenta se esconder no jardim. Se esconde ali atrás das árvores. E Deus, que se encontrava com Adão sempre, toda tarde, Deus faz uma pergunta para Adão. Sabe qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão depois que ele pecou? Quem sabe? Quem tem ideia? Oi? Onde estás? Ué, Deus não sabia onde Adão estava, gente? Sabia? Ou será que Adão conseguiu se esconder tão bem? Deus sabia, então, mas por que Deus pergunta? Adão, onde estás? Por que ele faz essa pergunta? Por quê? Sim, mas isso não... Sabia que Adão tinha desobedecido. Ele podia ter chegado e falar, você está escondido, né? Pensou que eu não ia te ver? Eu sei que você desobedeceu. Mas ele não fez isso. Chamar ele a razão. Isso. Chamar Adão a razão da sua situação agora. Adão, onde estás? O que isso indicava? Adão, nós estamos em uma relação de distância. O que é a redenção? Eu estou resumindo, tá? O que é a redenção? A redenção, então, é o reaproximar deste homem em queda, redimir este homem que agora está preso numa situação de queda, lembra a questão da lei, e trazer este homem de volta à comunhão com Deus. Restaurar o relacionamento com Deus. Então, quando eu chamo assim, inteligência redencional, quando eu dou este nome, a minha proposta aqui é que a gente aprenda com a Bíblia. Já viram aquele, não sei se é, não lembro agora o nome do autor, mas ele é famoso, não sei se é Alvair Ribeiro, Inteligência Emocional. Já viram esse livro? O que é isso, inteligência emocional? Eles dizem o seguinte, a capacidade de se relacionar e aprender a se relacionar. Muito utilizado pelas empresas. Eu estou pegando, pescando a ideia dele, estou propondo inteligência redencional, que é a capacidade de aprender a se relacionar com Deus numa nova condição de homem e mulher redimido. E a Bíblia nos ensina. Então eu tenho trabalhado com esse tema, tentando achar na Escritura as coisas que nos ajudam a nos relacionar com Deus. Deu para entender o tema mais ou menos? Deu?
Tá bom. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer hoje, a semana que vem, infelizmente, eu não poderei dar o estudo bíblico, que a semana que vem vamos para um conclave também, tá? Que é a reunião da comissão executiva do Supremo Concílio, nós vamos ficar... Oi? Não, lá não tem, não. Ah, não, lá tem uma fumaça, eu vou te falar qual que é, já. Nós vamos para a reunião da comissão executiva do Supremo Concílio, uma semana aqui em Barueri. É isso que eu ia falar, tem um churrasco no final. Aí a fumaça lá não é branca. Tá bom? Mas o churrasco é argentino. Tá bom? Então a semana que vem, infelizmente, não poderei estar com os irmãos. A gente vai ter a semana inteira de preparação, porque ano que vem, 2014, no ano da Copa, o Supremo Concílio da Igreja vai eleger o seu, não é Papa, né, mas é o seu, sua liderança. E então, este ano e o ano que vem, a Comissão Executiva vai preparando já todo o trabalho de 2014. Na época da Copa, nós estaremos no Supremo Concílio, lá em Natal. Vou lá para a casa dos parentes do Isaac. Oi? Do Bento XVI. Vocês hoje estão bem, hein? Do Isaac Bento. Tá? A partir de hoje, então, nós vamos começar uma série de estudos dizendo o seguinte: vamos falar sobre as coisas que impedem o desenvolvimento de uma inteligência redencional bíblica. Bom? Vamos trabalhar com alguns fatores ou alguns obstáculos que atrapalham o seu crescimento. Eu vou traduzir, em lugar de ficar dizendo inteligência redencional, dizer, o seu relacionamento com Deus, o crescimento da sua mente, um bom relacionamento com Deus. Irmãos, nós fomos chamados para um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 25. Bom, vocês que estão chegando aí, que são novatas, né, no nosso estudo bíblico, pode fazer pergunta, não tem pergunta certa ou errada. Eu posso fazer uma pergunta de uma dúvida que me veio agora, que é de outro assunto? Pode. O que eu faço, eu dou uma colher de chá para você, fala alguma coisa e pendura a sua dúvida num preguinho até um dia que a gente possa explorar melhor. Mas você não vai para casa frustrado, tenho certeza. Tá? Quem acompanha a gente pela internet também sempre manda perguntas, e a gente também gosta das perguntas da internet. Tá? Salmo 25, alguém lê para a gente aí o verso... Salmo 25, verso de número 12 a 14. 12 a 14. O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que lhe deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Escuta bem o que esse salmo está dizendo. O homem que teme ao Senhor, o Senhor irá instruí-lo. Deus instrui este homem no modo como ele se relaciona com Deus. E o texto vai dizendo ainda mais que o homem que teme ao Senhor é a ele que o Senhor dá a sua, o que diz aí? Verso 14? Intimidade. Só que a intimidade que Deus quer dar a nós, ou nesse relacionamento, não é a intimidade da Xuxa com Deus. Sabe qual é a intimidade da Xuxa com Deus? Ela é tão íntima que ela pode dizer assim, o cara lá de cima, tratar Deus assim, como um igual. Não é isso. A intimidade com Deus ainda está baseada no temor. Olha o que diz o verso de número 14. O que diz ao homem que teme, ele dará a conhecer sua aliança. Então ela não é uma intimidade que torna Deus um igual. Deus nunca será igual a você. Deus sempre será Deus. Não diminua Deus. Infelizmente, é o modo como as pessoas estão querendo se relacionar com Deus. É um falso entendimento de intimidade. Eu vou dizer assim, que eu entendo a Xuxa no sentido que ela quer desmistificar. Deus não é tão distante, Deus é próximo. Então eu posso chamar o cara lá de cima. É isso que ela está pensando. Eu não estou dizendo que
que é maldosa. Talvez as intenções dela sejam até positivas. Mas eu só tenho que te dizer que, veja, nós não podemos só ter intenções positivas, nós temos que ser instruídos. Já conheceu alguém? Domingo eu falei, né, sobre a gente gosta de pessoas importantes, né? Quem é que conhece alguém assim importante, que é fora do comum, assim, não é do dia a dia? Tem alguém aqui que conhece? Ninguém conhece ninguém importante? Eu conheço vocês, mas assim, oi? Conheceu 3, fala um só, o mais importante dos 3. Ronaldo Fenômeno, é importante. É importante. Carlos Tramontino. Você conheceu o Carlos Tramontino? Lá no MASP. Mas vocês têm amizade com esses importantes aí? Não. Só conheceu assim, né? Conheceu. Conversou com ele lá, com o Ronaldo Fenômeno? É gente boa? Aí você conheceu o Ronaldo Fenômeno. Mas dá para chegar amanhã lá no... Não sei se ele está lá no Corinthians, né? Ele não treina mais, né? Chegar lá na R7, não lembro mais o nome da empresa dele. Ô Ronaldo, e aí, tudo bem, cara? R9, ah tá. R9, né? Ô Ronaldo, tudo bem? Eu sou o Sidney, lembra? Não dá. Não pode confundir, não é isso? Não dá para a gente confundir. E não dá para a gente chegar lá na nossa presidenta. Eu não gosto de falar presidenta, falo porque ela exige, né? E está errado, para ser bem sincero, mas tudo bem. Presidenta Dilma, e aí Dilma, certo? Toca aqui, não dá. Primeiro eu não vou conseguir. Gente, intimidade não significa trazer Deus para o nosso mundo. Intimidade com Deus é Deus ensinar você a se relacionar com Ele, com Deus, vivo e verdadeiro. Mas tem coisas que atrapalham você. Algumas coisas impedem você de um bom relacionamento com Deus. E nós vamos tentar trabalhar com essas coisas, tá bom? Abra aí a sua Bíblia na Carta aos Gálatas. Alguma pergunta até aqui? Hoje é uma aula mais de introdução, né? Introdução ao tema. Hoje nós vamos trabalhar com uma falsa percepção de santidade ou de fé. Isso atrapalha o relacionamento com Deus. Pessoas que têm de si mesmo uma conta tão elevada que acharam um caminho para construir a sua santidade, que não é o caminho de Deus. Então eles falam assim, não, eu já faço tudo que me torna santo, mas estão num caminho errado e isso está atrapalhando uma verdadeira intimidade com Deus. O caminho da santidade tem que ser o caminho de Deus. Os crentes da Galácia, que não era uma igreja, né? A gente sempre abre a carta aos Coríntios, eram os crentes de qual cidade? De Corinto. Carta aos Efésios, eram os crentes de qual cidade? Éfeso. Carta aos Romanos, eram os crentes de qual cidade? De Roma. E carta aos Gálatas, eram os crentes de qual cidade? Não, de várias cidades, porque Galácia é uma região. São várias igrejas da Galácia, tá? São várias igrejas. Capítulo 1 dos Gálatas aí. Vamos ver só esse detalhe. É bom a gente aprender, né? Já que é estudo bíblico, não custa nada a gente também ver alguns aspectos. Abra lá. Capítulo 1, verso de número 1 e 2. Quem lê? Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia, da região da Galácia, tá bom? Aprender mais uma, hein? Aprendeu mais uma, né? Essa região da Galácia, eu acho que hoje é aquela região da Turquia, é aquela região ali, eu não tenho bem certeza. Não é meu forte a geografia, mas eu acho que é aquela região da Turquia, tá bom? Então, assim, Paulo vai escrever uma carta a pessoas de uma determinada região, e estas igrejas, elas estão sofrendo de um problema grave. Elas estão sofrendo com um falso evangelho.
elas se permitiram começar a crer num evangelho distorcido. Então, só para vocês terem uma ideia, olha lá, alguém lê o verso de número 6. Então, olha, o tipo de evangelho que eles estavam servindo agora, eles estavam transitando. Não era mais o evangelho da graça de Cristo, simbolizado aqui pela cruz, mas eles estavam indo para um outro evangelho. Irmãos, na verdade o que está acontecendo aqui, já já a gente vai explorar isso na carta, é que os crentes da Galácia, eles estavam estabelecendo a sua confiança de fé, eles estavam depositando a sua confiança de preparação do relacionamento com Deus em aspectos humanos da sua religiosidade. Nós vamos ver já já que eles na verdade estavam readotando ritos judaicos. Então eles começaram a crer que os ritos em si lhes forneciam condição de relacionamento vivo com Deus. Eles esqueceram que o relacionamento com Deus só pode ser feito através de quem? De Jesus. Por isso Paulo fala, vocês estão transitando do evangelho da graça para um outro evangelho. Toda vez que a minha disposição de fé escolhe elementos que não Jesus Cristo para fortalecer a minha fé, ou para neles eu pôr a minha confiança, eu compliquei a coisa. Tem a necessidade do palpável. Mas nós também temos, e aí, o que a gente faz? Marquinhos está dizendo uma coisa certa. O homem, por isso que o homem constrói ídolos, né? Ele precisa de coisas palpáveis. Mas e aí, o que a gente faz se nós não temos isso? Bem-aventurados que não viram e creram. Eles podem ser bem-aventurados, mas que é difícil, né? E aí, o que a gente faz? Fé. Daí é importante fortalecer a nossa fé. A fé permitirá você ter consciência e visão de coisas invisíveis. Irmãos, veja, hoje é muito comum, né? Até nas igrejas evangélicas faz isso, né? É um lencinho. Dizem que eu tenho um pastor aí que ele enxuga aqui a testa, põe o lenço lá, as pessoas pegam o lenço para usar como um instrumento de graça. Oi? Paga? Eu pensei que pegava de graça, ainda paga? Ué, se paga ainda é pior, né? Do jeito. Oi? Eu não sei se paga. A menina disse que comprou. Que comprou o lenço sujo? E outra, ela ganhou outro. Ele comprou um e ganhou outro. Gente, pior do que eu pensei. Hã? Não é uma bênção essa? Muito místico. O próprio misticismo, às vezes, é uma base de um novo evangelho. Então, irmãos, olha, se paga ou não paga, eu só estou dizendo o seguinte, não quero nem falar a igreja, não é esse o propósito, é perceber como nós começamos, como nós transitamos. Uma fé infantil, uma fé juvenil, uma fé de criança ainda, como a Bíblia diz, ela às vezes ela não nos ajuda, nos faz crer em coisas como essa, que o cidadão enxugou o suor com o lenço, que a partir de então o suor do cidadão, o lenço, ele tem tanta fé que transborda a fé, né? Irmão, que transpira a fé. Fala aí. Pedro. Isso é importante. Pedro fazia. Não, Pedro não fazia isso. Pedro, a sombra dele curava. Não, a sombra de Pedro curava. Então, eu acho que eles tiram essas ideias. Ah, sim. Pensei que você ia falar, mas se Pedro fazia, ele não pode? Não, eu acho que eles tiram essas ideias desses fatos, entendeu? Os recursos são múltiplos, né? Eles falam assim, não, Pedro fazia, eu posso fazer.
a lã de Gideão. Então tem tanta coisa na Bíblia que a gente pode tentar usar como recurso. Aonde eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar que nós precisamos atentar. A nossa fé tem que ser fé bíblica. A fé bíblica, ela tem necessariamente de nos conduzir a Cristo. Cristo é a segurança da minha salvação. Por que é que eu sei que eu posso ir aos céus? Porque eu confio no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos ver o erro dos Gálatas? Gente, se eu estiver correndo muito, se eu estiver sendo... não estiver sendo claro, porque às vezes eu não sou, tá? Vocês podem perguntar. Oi? Mediante a fé. Romanos 5:1. Obrigado. Ótimo. Vai ficar mais escurinho um pouquinho, né? Obrigado. Aproveita e lê para a gente aí Romanos 5:1, Marco. Aproveita e lê. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé, tem paz com Deus por meio... Olha só, ele está citando um texto importante para esse conceito. Aqui está Deus, aqui está você. Como é que você faz as pazes com Deus? Não é? O texto está dizendo, tem de paz com Deus? Sim, justificados. Justificados, pois... mediante a fé. Veja só, Deus, eu estava inimigo de Deus por causa da queda. Lembra lá de Gênesis que a gente falou? Eu era inimigo de Deus, estava contrário. Mas eu fui justificado, porque Jesus Cristo pagou o preço. Ok? Pagou o preço na cruz. E como é que eu sei que Ele pagou? Mediante a minha fé. Não, a fé que não é minha, né? Sim, a fé vem de Deus. Vem de Deus. Mas sou eu que creio. Sim, é aquela história de toda ação que provém de Deus. Lá Sim, mas sou eu que creio. Eu creio mediante essa fé. Eu creio que eu tenho paz com Deus por meio de quem? Sempre Jesus Cristo. Sempre Jesus Cristo será o nosso elo com Deus. Irmãos, assim, a fé, a religião, ela não vive por si só. Pelo menos a religião cristã. Ela é religião cristã por causa de Cristo. Cristo é o significado da nossa fé. Paulo vai dizer aos Coríntios, dizendo assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Porque a nossa fé baseia-se nele. Nós cremos no que Ele fez. Nós não cremos só porque a gente está junto, que a gente é bonzinho, que a gente faz tudo legal, não machuca ninguém, não explora ninguém, que isso resolve a nossa relação com Deus. Isso não resolve a nossa relação com Deus. A nossa paz com Deus é feita por meio de Cristo. E aí é que está o grande erro dos crentes da Galácia. Eles começaram a transitar desta confiança que estava somente em Cristo para um outro evangelho. Eu quero insistir na leitura no capítulo 1 ainda, os versos 8 e 9, para ver como que Paulo supõe que isso é grave, isso é perigoso. Ele vai dizer o seguinte, mas ainda que nós, ele, Paulo e os seus ajudantes, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, que quer dizer maldito. Olha, se um anjo chegar para você esta noite, quando eu digo um anjo, viu, Sérgio? Né? O nome dele não é Alexandre, tá? É um anjo mesmo lá do céu. Se ele vier lá de noite e falar assim, eu tenho outro evangelho, a salvação a partir de hoje vai ser através de beber o copo de água que o pastor Maurício deixa lá no pouto. Não creia. É porque eu não deixo sobrar. Não sobra, tá? Não creia. Se um anjo do céu pregar um evangelho que Cristo não seja o centro desse evangelho, não creia. Paulo vai lá assim, isso é perigo. Para vocês terem uma ideia, na mente do apóstolo Paulo, o perigo que isso representa. Que a nossa confiança não esteja em nenhum outro nome que não seja Cristo Jesus. Tá? Verso de número 9, completando. Outra pessoa lê para a gente, verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema.
Muito bem, então, mais uma vez ele afirmou, olha, não creia num evangelho que não seja aquele, ou que vá além daquele. Não permita com que se acrescente ao evangelho coisas que não são do evangelho. Tá? Irmãos, então vamos tentar aqui seguir nessa carta, entender como é que o apóstolo Paulo vai construir o argumento dele. O argumento, ele vai bater na tecla mesmo no capítulo 3. Alguém lê aí, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então, primeira coisa, eu já falei para vocês assim que um dos perigos do nosso tempo tem a ver com o falso evangelho. E alguém estava pregando um evangelho falso para os Gálatas e eles estavam crendo. Esse falso evangelho pregado aos Gálatas, ele tinha alguns aspectos que faziam com que os Gálatas punham a confiança deles nas obras da carne. E as obras da carne, aqui não pensa assim, os Gálatas se voltaram para a prostituição. Não é isso. Vocês vão ver que obras da carne aqui tem um sentido ainda mais profundo. Não tem a ver também com o churrasco do final do meu conclave lá não, tá? Obras da carne aqui é outro sentido. Verso 2 do capítulo 3. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que é que está acontecendo na igreja da Galácia? O que eles estão fazendo nas igrejas da Galácia? O que eles estão fazendo? Obras. O problema não são as obras, viu, Érica? A gente estava comentando outro dia, uma das perguntas que a Érica fez para mim, difícil, né? Ela só faz pergunta difícil. Ela perguntou para mim, mas a Bíblia não diz que a fé sem obras é morta? E é verdade, a Bíblia diz, e é isso mesmo. A fé sem obras, morta. Mas me diz uma coisa. As obras que eu tenho que praticar, elas derivam do quê? Vamos mudar a pergunta. A minha fé deriva das minhas obras ou as minhas obras derivam da minha fé? Eu faço obras porque eu creio? Ou eu creio porque eu fiz as minhas obras? Exatamente, esse é o ponto. Agora, o problema das obras que os crentes da Galácia estavam fazendo era ainda pior. Porque o problema é que eles depositavam nelas toda a sua esperança de salvação. Era isso que estava acontecendo. Vamos dar um exemplo? Quando a gente lê à distância, né? Quando a gente lê depois de tantos anos passados, depois de tantos anos de evangelho aqui na nossa casa, na nossa terra, a gente acha que isso é só coisa de judeu. Os judeus é que confiam nas obras, porque eles guardam o sábado, não comem carne de porco, não faz isso, não faz aquilo. Mas nós já temos as nossas próprias aqui. Mas temos crente hoje que acha que vai para o céu porque ele é dizimista. Tem crente que acha que a fé se resume no fato dele dar ou não dar o dízimo. Ou tem aquele crente que acha que ele é mais crente que os outros porque ele sabe a Bíblia decora, porque ele decorou vários textos. E tem aquele que acha que é porque ele veste uma roupa bem comportada, que isso é que garante para ele uma intimidade com Deus. Tem gente que ora, acha que tem intimidade com Deus, porque sabe fazer uma oração de 10 minutos, de 15 minutos, de 2 horas. E à medida que eu começo a confiar nas coisas que eu faço, para me garantir diante de Deus, na verdade eu estou fracassando. Eu não tenho que confiar no que eu faço. Eu tenho que confiar no que Cristo fez.
Então, irmãos, esse é um perigo para o seu relacionamento com Deus. E aí, para mim e para você, que a gente vai ver já já, vou saltar um pouco para vocês verem o erro dos Gálatas, assim, mais diretamente lá no capítulo 5. No capítulo 4 e depois no capítulo 5. Mas é possível que haja crentes que falam assim, não vai dar certo minha relação, meu relacionamento com Deus, porque toda hora eu estou errando. Ele acha que Deus só vai se relacionar com ele, ou que o parâmetro do relacionamento dele com Deus são os acertos pessoais. Então é um crente que nunca ele dá um passo a mais, porque ele sempre olha para ele e ele fala, olha só. Eu tenho uma irmã, ela frequenta a nossa igreja, eu não vou falar o nome dela, é muito querida. Ela nunca tomou uma decisão porque ela fuma. Ela falou assim, pastor, não consigo tomar uma decisão por Cristo porque eu fumo. O dia que eu deixar de fumar, tem uma irmã e um irmão assim. O dia que eu deixar de fumar, aí eu vou tomar essa decisão. Você está percebendo o que ela está carregando no coração dela? Ela vem, ela se senta e ela não se sente íntima de Deus. Ela não consegue perceber que Deus está se aproximando dela, porque ela, na verdade, ela está tão pura para Deus, que agora sim Deus só pode vir, que agora eu estou à altura do Senhor. E não é assim que um relacionamento nosso com Deus vai ser íntimo. O relacionamento nosso com Deus pode ser íntimo de você ser uma pessoa que, por exemplo, confessa seus pecados. Miserável homem que sou. Não era o que o apóstolo Paulo falava? Ou aquele publicano disse, ser propício a mim, sou pecador. Sabe, irmãos, se a gente começar a se apoiar nas coisas que a gente faz para ter um relacionamento com Deus, nós estamos criando um obstáculo. Porque nunca nós seremos bons o suficientes para isso. Nós sempre iremos tropeçar em nossos próprios erros, porque eles estão sempre diante de nós. Você já não passou pela experiência de falar, de novo eu estou cometendo o mesmo erro? Não era para eu estar sentindo isso no meu coração, eu sou um crente. Aí você vai tentar ler a Bíblia já não tem mais, parece que a Bíblia não é mais a Bíblia. Você vai orar, parece que oração já não é mais oração. O que um crente que está passando por esse sentimento deve fazer? Voltar para Cristo. Para Cristo. É só por meio de ti mesmo. E é o que Deus quer que a gente faça. Deus não quer que a gente chegue lá de peito aberto e fale, estou eu aqui, Senhor. Eu me garanto, não. Não tem isso. Deus quer que você fale assim, Senhor, é por teu filho que eu venho aqui. É só por ele. É a obra da redenção. Adão, onde é que você está? Adão, eu sei onde você está e vou mandar meu filho te buscar. Essa é a ideia geral da Escritura. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Exatamente. Olha só. Capítulo de número 4. Verso de número 8 a 11. Outra pessoa que ainda não leu, lê pra gente aí. Ora, porém, não conhecendo a Deus, servir a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para vós. Olha só, esses crentes da Galácia, antes eles eram pagãos, assim, adoravam deuses dos povos. Eram chamados gentios, né? Não é pagão. Pagão, uma linguagem mais católica agora, né? Mais nova, mais do reino de Roma. Eles eram gentios, adoravam outros deuses. E aí eles se converteram a Cristo pela pregação de Paulo e de outros pregadores. E aí eles conheceram a Cristo, Deus vivo e verdadeiro. Entregaram ao Deus vivo e verdadeiro a sua vida. E de repente agora, Paulo vai dizer assim, agora quer dizer que vocês estão voltando
para o que vocês faziam antes, só mudaram. Agora vocês estão guardando dias, meses e anos. São os hábitos judaicos. Porque o erro do judeu, qual era o grande erro dos judeus? O erro dos judeus era o seguinte: eles achavam que guardar a lei, ou seja, guardar o sábado, não comer a carne de porco, não comer a carne dos animais, faz as festas de lua nova, tá? Que isso era tudo o que precisava para agradar a Deus. Só para ver como Deus... Você pode até falar para mim, mas isso lá no Antigo Testamento era assim. Abra aí Isaías 29. Deixa eu ver se é o 29 mesmo, porque às vezes eu falo, mas não é. Mas eu acerto bem, hein? Fala a verdade. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Natália, lê aí pra gente. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Tá vendo? Eles estavam indo para Deus assim: eu aprendi que Deus gosta disso, eu faço isso. Eu aprendi que Deus quer um sacrifício, eu dou sacrifício. Eu aprendi que Deus gosta que eu entre no templo de joelhos, eu entro no templo de joelhos. Irmãos, eu acho bonito, e é uma coisa bem sentimental. Eu vou pregar algumas igrejas de outras linhas de pensamento, teológico, e algumas delas, pentecostais principalmente. As pessoas, quando entram na igreja, antes de começar o culto, elas entram, ajoelham, oram. Já foram igrejas que faz isso? Ajoelham, oram, depois elas sentam e acompanham o culto. E às vezes a pessoa entrou e o culto já começou, o pregador já está falando, elas entram, ajoelham e oram. Existe um equívoco nisso. Eu acho bonito, como estou dizendo, é meio sentimental, acho bonito a pessoa entrar, ajoelhar, orar, para começar o culto. Mas depois que o culto começou, é Deus presente. Para quem é que eu estou? Eu não estou reverenciando o pastor. Deus está ali. Veja, o que as pessoas começam a fazer é a seguir uma coisa, como disse aí Isaías, maquinalmente. Eu tenho que chegar, ajoelhar e orar. Tá? E isso, meus irmãos, acaba substituindo a nossa fé. Acaba substituindo um verdadeiro relacionamento com Deus. Nós temos que começar a estar atentos sobre não depositar a nossa fé essas coisas que podem estar fazendo mais mal que bem. Agora, tem o seu valor. Não estou dizendo que então está errado entrar, ajoelhar e orar. Não estou dizendo isso. Mas você tem que fazer isso de uma maneira consciente, coerente, natural, mas um natural que seja também coerente com o momento. Se, por exemplo, está na hora da pregação, meu irmão, você tem que ouvir a mensagem do Senhor, é Deus falando. A nossa fé diz que Deus vai falar. Então agora não é uma hora para você se dedicar a você e aos seus problemas, é uma hora para você ouvir Deus. Mas aí às vezes você está tão condicionado que você já não percebe que está fazendo as coisas de forma condicionada. Nós ficamos um bom tempo sem fazer a oração dominical, a oração do Senhor, nos cultos públicos. Vocês lembram disso? Há um tempo, agora já não sei mais quanto tempo, mas acho que mais de ano, nós fazemos todo o culto público a oração do Senhor. E antigamente nós sempre fazíamos, pelo menos é a minha experiência na infância. É que às vezes eu já estou ficando naquele momento que eu estou confundindo as eras, Eu achava que era e não era, Mas na minha infância eu lembro todo o culto, a gente orava o que a gente chama de Pai Nosso. E nós percebemos o seguinte: os nossos filhos não estavam mais aprendendo a oração do Senhor. As crianças não sabiam mais orar, agora já voltaram a saber. Mas elas estavam perdendo isso, porque a igreja estava deixando de fazer esta oração. E por que a igreja deixou de fazer? Porque
É verdade que, ao fazer todo domingo, ela pode se tornar mecânica, não pode? Ela pode começar a ser um Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu não consigo fazer de olhos abertos essa oração. Só consigo fazer de olhos fechados. Mas ela pode se tornar mecânica. É verdade. Eu admito isso. O problema não está na oração. É lógico que não está na oração. É por isso que você não pode fazê-la mecanicamente. E não pode achar, porque eu orei um Pai Nosso, ou se você for católico, que eu rezei um Pai Nosso, que você já cumpriu o seu relacionamento com Deus naquele dia. Porque se você fez isso de forma mecânica, lembra o que disse Isaías: vocês estão me fazendo com mandamentos de homens, vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração não está comigo. É um perigo para o nosso crescimento, para o desenvolvimento de uma mentalidade de relacionamento redentivo, redencional com Deus, que faz você ficar perto de Deus, você se deixar levar pela mecanização da sua fé, a institucionalização da sua fé. Você acha que o seu relacionamento com Deus está baseado no fato de você ser membro da igreja presbiteriana. Não, o seu relacionamento com Deus está baseado numa cruz, na cruz de Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos, que a gente amadureça a nossa fé para tudo que a gente fizer. Fala, El. Percebo que o seu eu teológico está se manifestando. Diga aí. A gente assim, né? Eles criam chavões, né? Principalmente o dia pentecostal. E uma coisa também, né? Que eles, hoje muito comum. Eu tenho vários amigos, né? Que são pentecostais. Então você vai conversar com ele, você vai, chegou, cumprimentou, a primeira coisa faz, né? A paz do Senhor. É uma coisa bonita, né? Eu acho bonita. Mas eles fazem uma coisa. Veja, eu não estou querendo julgar o modo como as pessoas fazem, mas se você vai fazer, se esse é um hábito que você quer assumir como seu hábito, tudo bem. Ou mesmo dizer amém, né, numa oração. Não, eu quero assumir, eu acho bonito. Eu também acho, eu acho que é um bom hábito. Eu não tenho dificuldade nenhuma em que a gente se cumprimente com, tem um cumprimento assim mais próximo da nossa fé. Acho bonito, acho saudável. O problema é quando isso se torna... Porque também é a mesma coisa do bom dia, né? A bênção. Bênção pai, bênção mãe. Que nem todo mundo faz mais. E olha só que engraçado. Eu não faço isso com os meus pais, mas com todos os meus outros tios, tias, parentes. Engraçado, eu não sei porquê. Para os meus pais, às vezes eu digo, pai, benção, pai, mas meus tios, chegou perto, é automático. Benção, tio, benção, tio. Meus avós, quando eram vivos. A Bíblia fala que os pais que devem abençoar os filhos, né? Não os filhos estão pedindo bênção aos pais, não é isso? Mas aí eu estou pedindo para ele me abençoar. Eu peço para ele, benção, pai. E ele diz, Deus te abençoe, meu filho. Eu já entendo isso como um ato assim. Ao contrário? Ao contrário, de uma forma tão normal, os pais abençoar os filhos, dizer aos Não, é normal, também acho. Não tem que estar me pedindo. Mas, sim, entendi. Que o filho não precisa pedir. Né? Não. Mas é mais uma maneira de respeitar os pais, né? Aí tá, meus pais, por exemplo, eu peço para eles que eles assim fazem essa questão. Certo. Né? Mas meus filhos não pedem bênção, nem os três. Né? Eu não tenho esse hábito, e até acho estranho quando meus sobrinhos falam bênção, tio, eu até fico meio que ganhando aquilo, né? Porque a Bíblia fala que os pais devem abençoar. Os pais devem abençoar os filhos, independente dos filhos pedirem a bênção. Né? Não te dou a bênção porque você não te dou a bênção, você não me pediu. Embora, lembrando o caso, por exemplo, de Jacó, ele vai lá e pede, pai, me abençoa. E depois Isaú fala, você não tem uma bênção para mim, pai? Mas eu acho que não tem esse mandamento na Bíblia. Acho que a gente não está pecando por não fazer. Mas que é bonito eu acho. Mas é uma questão bem cultural. Como o Pai do Senhor. O Pai do Senhor, algumas vezes, vira bom dia, né? É um jeito de dizer bom dia. Enquanto o irmão na rua, Pai do Senhor, tudo bem, irmão, tudo bom. Mas ainda assim, até é bonito. Tudo que a gente
faz o nosso relacionamento com Deus, nós temos que trabalhar na nossa mente para não ser mecânico. Deus não quer filhos que façam isso mecanicamente. Não é isso que Deus espera de nós. O ir à igreja não pode ser mecânico. O orar não pode ser mecânico. Até a oração do almoço, gente, cuidado com ela. Porque ela pode ser aquela oração: Senhor, abençoe comigo, em nome de Jesus, amém. É bom fazer, é bom ter o hábito. Melhor ainda é que ele manifeste realmente sua gratidão pelo alimento. Que ele manifeste realmente o seu desejo de que Deus esteja abençoando sua vida. Que no amém que você vai dizer para a oração de um irmão, que você manifeste realmente que você concorda, que você está ao lado daquele pedido. Um culto, vamos cantar o hino tal. Aí a gente vai e canta, e canta, e canta, e canta, e senta. Nós estamos cantando para Deus. Alguns hinos, nós terminamos o hino que cantamos há pouco com uma oração, e ele é tão bonito, né, esse hino 300. Pois agora que sou tua, não te quero mais deixar. A igreja cantando para Cristo, né? E com gratidão, não lembro agora a frase. Então veja só que bela frase de amor para o Cristo que deu a vida por nós. Cantar isso só por cantar. E quando a gente canta, o que a gente não quer fazer? Domingo nós cantamos um hino, os meninos cantaram a música, um cântico. Lembra aí, gente, que eu quero... Porque se eu tivesse uma voz, eu queria ter mais que uma voz, eu queria ter mais que um amor, né? Mais que uma vida para te oferecer. Aí depois ainda canta algo sobre o coração. Gente, que coisa bonita esse... Oi? Para teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida. Veja, isso é bonito. Isso tem que ser cantado com a alma. É um erro fazer isso mecanicamente. É o perigo de quem canta num coral, porque ensaia tanta música, ensaia, de na hora, saiu blá blá blá. A intimidade do Senhor, para gente que o teme. O culto tem que ser vivo, e a vivacidade do culto não está no ritmo das músicas. Sabe onde é que está a vida do culto? Você. Eu já ouvi uma vez uma pessoa fez a crítica ao nosso hábito de cantar hinos. Os hinos são antigos. São muito antigos os hinos, pastor. E alguns hinos são antigos, assim, cansativos de cantar e tal, né? Eu acho que ele pode ser cansativo se você cantar ele só por cantar. Mas, por exemplo, se você... Vamos escolher um hino aqui. Pensa um aí, bem tradicional. Grandioso és tu. 26. Você pensou nesse? Opa! Eu também pensei no 32. 26. Vamos lá no 26. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos, trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Quando eu vejo tudo isso, Senhor, sabe o que acontece? Canta minha alma, grandioso és tu. Eu não consigo ficar, quando eu olho os trovões, as estrelas, eu não consigo ficar sem cantar, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu, a minha alma canta, grandioso és tu. Olha a segunda estrofe. Quando eu atravesso bosques e florestas,
ouvindo a brisa, os pássaros cantar, ou eu vejo além as montanhas altaneiras, e teu poder e a glória que elas proclamam, a minha alma não consegue ficar sem cantar, grandioso és tu. E aí a minha alma canta, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Ou agora ele vai pensar mais teologicamente. Ou quando eu percebo que na cruz maldita, por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, vertendo ali o sangue carmesim. Quando eu penso, quando eu percebo isso, a minha alma, ela não consegue ficar sem cantar, grandioso és tu. Aí a minha alma fica cantando, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aí ele vai terminar. Quando afinal, só de pensar em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão e eu, de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu já sei o que é que a minha alma vai cantar. Sabe o que a minha alma irá cantar? Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Falando a verdade, se o nosso coração estiver nessa letra, se ela não for cantada de forma mecânica, ela não é linda? Nós precisamos aprender a cultuar. Então, irmãos, nós só fizemos assim uma vistoria sobre o problema da Galácia. E o problema das igrejas da Galácia é que eles estavam confiando demais em ritos judaicos. Capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, e aí nós vamos ver, depois se vocês puderem ler, Paulo chega a repreender Pedro, por causa da questão da circuncisão. É que, infelizmente, eu não tenho tempo, não sei a hora, estou sem relógio. Que horas são? 9h20. Então, não dá para eu explorar tudo isso. Mas se você voltar lá no capítulo de número 2, Paulo chega e repreende Pedro. Difícil, né? Repreender Pedro, né? Bom, eu não quero entrar nesse assunto hoje. Repreende Pedro. Por quê? Porque Pedro, quando estava com os gentios, comia de tudo. Aí a hora que os judeus chegaram, Pedro falou, olha os gentios comendo essa carne de porco. Ele mesmo palitando os dentes ainda, né? Da carne que tinha acabado de comer. Aí ele fica do lado dos judeus, falando, não pode, não pode, tem que circuncidar. Paulo exorta. E Paulo era topetudo, né? Paulo, no capítulo de número 1, fala, o evangelho que eu aprendi, eu não aprendi de Pedro, eu não aprendi de Mateus, nem de Tiago. Eu aprendi do próprio Cristo. Então, voltando lá para o capítulo de número 5, ele fala, tem que circuncidar para poder fazer parte da aliança com Deus. Eram rudimentos da lei. Era uma prática, era colocar a sua fé em ritos humanos, como disse Isaías. Eu, Paulo, vos digo, verso 2 do capítulo 5, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você apoia a sua fé nessas coisas, você está anulando a cruz de Cristo. Na verdade, anulando assim, você não está percebendo os efeitos, você não está aproveitando a cruz de Cristo. A cruz de Cristo alivia o nosso fardo. Porque às vezes, irmãos, nós carregamos um fardo do relacionamento com Deus, às vezes algumas tristezas. Às vezes a gente acha que não alcançou graça diante de Deus, porque a gente não é o que a gente gostaria de ser. Ai, Senhor, tantas vezes que eu faço o plano de ter uma vida de oração, tantas vezes que eu faço o plano de ser missionário, não sei aonde. Ai, pastor, eu falo, pastor não, Senhor, eu estou até mudando os donos da lavoura. Ai, Senhor, eu já sei, eu não sei, eu não presto para ser cristão, não presto para ser crente. Você sabe que Deus não se relaciona com a gente baseado no que a gente faz. A cruz de Cristo elimina esse fardo.
Paulo, capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer o seguinte: olha, eu já tentei, mas eu não consigo vencer o pecado que está na minha carne. Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu sempre faço, miserável homem que sou. Só que ele começa o capítulo de número 8 dizendo: graças a Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, ela alivia o seu fardo. Se você depositar a sua esperança em Cristo, é Cristo que vai ser a sua alegria. É nele que vai estar a sua força. Ele vai te ajudar. Você pode não ser brilhante, mas Cristo está do seu lado. É Ele quem defende a sua causa. Aí você pode estar perguntando: pastor, aí você está me dando a chance de eu continuar pecador e ainda assim confiar que vai dar tudo certo no final. Primeiro, você tem que confiar que vai dar tudo certo no final, porque você foi resgatado da escravidão. Agora, outra coisa. Agora é a sua chance. Ele não disse que você foi liberto? Tira as amarras. O cadeado está livre. Solta. Vai atrapalhar a sua vida. Você achar o seu relacionamento com Deus, você achar que Deus vai se relacionar com você baseado nas suas obras, no que você pode oferecer. Na próximo estudo que a gente for falar sobre isso, nós vamos caminhar um pouquinho mais e vamos ver que atrapalha o meu relacionamento com Deus também o meu comodismo. Meu comodismo estraga o meu relacionamento com Deus. É o outro lado da moeda. Por um lado, eu tenho que descansar no fato de que Deus, por meio de seu Filho, faz a obra por mim. Mas o outro lado da moeda é que se eu também não ando, meu relacionamento não cresce. Então eu preciso desenvolver esse meu relacionamento com Ele. Tá bom, irmãos? É uma apresentação, é uma carta linda, é uma carta um pouco difícil, a carta aos Gálatas, mas a gente pôde fazer a primeira tomada de conhecimento da carta, saltada. Vale a pena você fazer o seguinte agora: ler essa carta. Eu dei algumas informações sobre o problema. Começa a ler e perguntar qual é a solução que Paulo tem. Que tipo de solução Paulo dá? Que tipo de explicação? Como é que os crentes da Galácia deveriam reagir para não cair neste erro? E vocês vão perceber algumas coisas bem interessantes que eu acho que vale a pena a gente aprender na carta aos Gálatas, tá bom? Vamos cantar Grandioso és tu? Hino 26? Oi? Com a alma. Você tinha pedido um outro? Mas eles alteram lá. Alguma pergunta, irmãos? Enquanto ela veio ali, alguém quer fazer pontuar alguma coisa? Não? Nosso ego, o eu, é um grande inimigo. Trabalha muito contra nós. Nós estamos vencendo. Você vai ver que Paulo vai trabalhar com isso lá. Tá? Alguma pergunta a mais? Nossas visitantes aí, nossas iniciantes, sejam bem-vindas. Muito bom que vocês tenham vindo, tá? Para nós é sempre importante receber gente nova, tá? Faço questão de vê-las outra vez. Conseguiu lá? Já está lá, tudo pronto. Vamos ficar em pé para cantar? Vejo na tua mão.
Pai, ensinado por Tua palavra, que o Senhor, por amor, compaixão, buscou pecadores como nós, entregando o Teu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Só um amor grandioso, só um Deus grandioso poderia amar assim. Nós Te louvamos, Senhor. Ajuda-nos a ter uma fé viva no Senhor, apoiada exclusivamente em Cristo Jesus, disposta unicamente a adorar-Te e adorar ao Teu Filho, que deu a vida por nós. Agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, homem inspirado por Ti, para deixar tão preciosa epístola, tão cheia de graça e instrução para nós, tão viva para nós hoje, quanto era viva para os Teus filhos no passado. Bendito seja o Senhor. Obrigado por estes irmãos de fé, esses que dispõem a caminhar e a estudar a Tua palavra também às quartas-feiras. Abençoe aqueles que dispuseram também a acompanhar pela internet, todos aqueles que estão dispostos a aprender como andar contigo, Pai. Ajuda-nos a nos desviar do erro e aprender a ter um relacionamento vivo com o Senhor. Conceda-nos graça, como fizeste hoje em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos.